A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áureo, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição de número 3, Acabe e o profeta Elias. Lição importantíssima, vai trazer muitas lições para nós, para os seus alunos, vai ser de grande valia para todos os professores e alunos. Nós vamos falar a respeito de consequências, vamos falar a respeito da idolatria, vamos falar a respeito de teimosia. Então fica aqui com a gente até o final, lembrando que nós estamos estudando essa revista, Lições Bíblicas da CPAD, terceiro trimestre de 2021. Ela traz por título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Estamos estudando os dois livros de Reis, primeiro e segundo Reis. É importantíssimo com que o professor leia esses dois livros e saiba o que a Bíblia diz a respeito do que vamos falar. Nós vamos falar, claro, é uma lição, foi comentada, tem um comentarista, mas é importante que nós saibamos também aquilo que a Bíblia está nos trazendo. O professor precisa, por exemplo, para a aula de hoje, ler no mínimo 1 Reis, do 15 ao 19, ao 20, ler todo esse contexto da história onde Acabe assume o trono, e nós vamos ver como Elias é apresentado ou aparece na história, como Deus usa Elias. Então é interessante que o professor entenda essa história e leia do começo ao fim, né, essa história, para ter um contexto, para entender, para não pegar fatos isolados, né? É importante entender todo um contexto. E a aula de hoje ela é maravilhosíssima, irmãos. É importante o professor trazer para a prática dos seus alunos muita coisa hoje. O texto áureo, vamos já para o texto áureo que diz lá: saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. É importantíssimo, está lá registrado em Deuteronômio 7 e 9. O nosso Deus é Deus misericordioso. O Senhor, Ele tem piedade de nós, o Senhor, ele age com graça para conosco, sabe? O Senhor, Ele vai até nós e Ele consegue nos cobrir com o seu amor, com a sua bondade, com a sua graça, ou seja, o favor que nós não merecemos. Mas é importante lembrar também, como diz na verdade prática, que Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor, elas trazem consequências inevitáveis à vida humana. As consequências, elas são inerentes às decisões, elas vêm junto com as tomadas de decisões. Então, fique muito atento antes de tomar uma decisão. Vigie, ore, isso é essencial. Orar para saber qual é a vontade de Deus no momento de tomar uma decisão. E vigiar. Vigiar por quê? Veja as consequências, analise muito bem antes de tomar qualquer decisão. Toda decisão traz uma consequência consigo. Por exemplo, nós que somos cristãos sabemos que se até o final de nossa vida vivemos uma vida para Deus, de acordo com a vontade do Senhor, sabemos que teremos como consequência a salvação. Quem deu a salvação, obviamente, é o nosso Senhor Jesus. Nós aceitamos tudo pela graça do Senhor, por fé, obviamente. Mas se nós negarmos essa tão grande salvação, se nós não aceitarmos, nós teremos outra consequência, será a maldição. Se aceitarmos o que Jesus fez por nós, se aceitarmos a graça, dissermos sim à graça de Deus, nós teremos a bênção. Se nós dissermos não, teremos a maldição. Nós temos a liberdade para escolher, isso é importante deixar claro. Deus não nos fez robô, predestinados, pessoas predestinadas a irem ao inferno e pessoas predestinadas a irem ao céu. É assim que nós cremos, nós não cremos que somos predestinados, nascemos e como robôs não temos outras escolhas, não temos como escolher, nós vamos para o inferno ou aquela pessoa ela vai para o céu, não tem como mudar. Não, dá para mudar, você pode fazer escolhas e saiba muito bem que dependendo de suas escolhas, você terá consequências. Vamos falar sobre isso nessa aula de hoje. No primeiro tópico, nós vamos tratar a respeito da perversidade de Acabe e Jezabel. Acabe, o rei Acabe, ele era rei do norte, lembrando na aula passada, é importante, quem não assistiu, volte aí, veja no nosso canal no YouTube, tem a lição 2, foi muito importante também, nós falamos a respeito da divisão do reino. Então ficou o reino do norte e o reino do sul, né? 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Acabe foi um dos reis do norte. E Acabe, como a própria Bíblia diz, vai dizer que ele foi tão perverso, mais perverso do que todos os outros anteriores a ele.
E nesse cenário todo, né, que nós vamos comentar, no segundo tópico nós vamos falar do cuidado de Deus para com os seus filhos, para com aqueles que decidem obedecer. Deus tem um cuidado todo especial, nós vamos falar disso e vamos finalizar o último tópico falando a respeito da aridez espiritual do rei Acabe, ou seja, da sua dureza de coração, da sua obstinação, mesmo em meio aos alertas de Deus. Nesta ocasião e neste episódio que vamos tratar hoje, Acabe ele não se arrependeu nesse episódio. Por que eu falo nesse episódio? Porque vai ter um outro episódio lá da vinha do Nabote que os irmãos vão poder acompanhar mais para frente, em 1 Reis 20 e 21, se eu não me engano, capítulo 21, nós veremos lá o episódio da vinha de Nabote, onde Deus traz Elias de volta para o rei Acabe, e lá Elias fala as consequências que Acabe teria por causa de seu pecado. E nós vemos Acabe se humilhando ali naquele instante, e o Senhor falando para Elias, olha, volta e diz para ele lá que esse mal eu não trarei enquanto ele estiver vivo, né? Então nós vemos que Acabe ele se humilha naquela ocasião, porém em uma outra ocasião, na ocasião de sua morte, novamente Acabe desobedece a Deus, ele não dá ouvidos à voz do Senhor. Então é importante ver a história como um todo. É interessante porque tem pessoas que tomam decisões acertadas em um momento, em outro momento tomam decisões erradas, e todas essas decisões, elas trazem consequências, bênção ou maldição. Nós vamos falar, então, nesse episódio em especial, a respeito daquela grande seca que teve em Israel. Antes de nós irmos para a introdução, é importante deixar frisado o ponto central da nossa lição. Diz lá, é essencial estar em alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento. A introdução diz que Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. E lá em 1 Reis, capítulo 16, verso 30, diz que fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Nós já estudamos na lição passada que Jeroboão fez algo que, a nosso ver, foi algo abominável. E aos olhos do Senhor, obviamente, ele levantou altares com bezerros de ouro para que o povo adorasse. E ainda disse, olha, foram eles que te fizeram sair da terra do Egito. Ou seja, trocou a glória de Deus por imagens. Deu a glória de Deus para imagens de escultura. Trocou Deus, tirou Deus da primazia, do primeiro lugar, mudou as prioridades da nação. Então Jeroboão já fez o que era errado. Mas nós vemos aqui o registro bíblico de que Acabe fez muito pior. E nós vamos estudar a respeito disso. Acabe ele casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Se Salomão tinha casado para fazer acordos políticos, nós estudamos isso também na lição de número 1, e nós vemos que teve consequências de seus erros, Deus não deixou impune, teve consequências sim. E nós vemos aqui então que Acabe ele vai cair no erro de casar com uma princesa, com uma mulher ímpia, com uma mulher de outra nação que Deus já havia proibido, que não era para se casar com pessoas estrangeiras de outra fé. E nós vamos ver lá em 1 Reis 16 e 31, olha, e sucedeu o quê? Como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ou seja, como se fosse pouca coisa já fazer tudo que Jeroboão fez, ele ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Acabe fez isso. Ele, claro que teve uma grande parcela de influência de sua esposa Jezabel, que tinha outra fé, mas ele tinha suas responsabilidades, porque foi ele que se encurvou, foi ele que serviu a Baal. Nós vemos que também teve grandes consequências. As suas más ações, e podemos aqui dizer as más ações de Acabe, provocaram uma grande seca em Israel. As más ações de Acabe, claro, influenciado também pelas más ações de Jezabel, e obviamente que uma grande parcela do povo acompanhava Acabe e Jezabel na prática idólatra. Obviamente que os dois não estavam sozinhos, o povo o acompanhou. E tudo isso trouxe essa consequência da seca. O rei liderou, mas teve muitas pessoas que o seguiram e sofreram também as consequências dessa grande seca que ocorreu em Israel. Nós já vamos para o primeiro tópico. No primeiro tópico diz lá, o casamento de Acabe com Jezabel.
O primeiro subtópico traz lá, consequências de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Então, a nação, o reino do norte, como nós já falamos, onde Acabe reinou, já estava numa idolatria, já vinha seguindo numa idolatria de diversos reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas nós vemos que Acabe ele vai aprofundar essa idolatria. O Acabe comete o erro, conforme falamos ali na introdução, o crasso erro, esse erro grosseiro de se casar com Jezabel, que era devota de Baal, ou seja, ela era serva desses deuses, Baal e Azerá, deuses adorados pelas nações vizinhas. Em 1 Reis 18, 19 diz lá, agora, pois, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Ou seja, Jezabel, além de adorar estes falsos deuses, deuses estrangeiros, ela ainda era uma devota, e quando falamos devota, estamos falando daquela que tinha devoção, que seguia, que era consagrada a esses deuses, a forma de sustentar os profetas. Aqueles praticantes dessa religião, ela sustentava esses profetas, esses sacerdotes de Baal, de Azerá. Eles comiam da mesa dela, ou seja, ela mantinha eles, sustentava eles. Então era uma pessoa totalmente envolvida nessas práticas religiosas que desagradavam a Deus. E Acabe escolheu essa pessoa. Olha só a que ponto chega um rei de Israel. E aí tem uma nota aqui da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, eu quero deixar nesse ponto, que diz assim, a maligna esposa de Acabe, Jezabel, ela veio da cidade fenícia de Tiro, onde seu pai fora sumo sacerdote e rei. Ela adorava Baal. A fim de agradá-la, Acabe construiu um templo e um altar para este Deus. Promoveu desse modo a idolatria e levou toda a nação ao pecado. 1 Reis 16 e 32 fala a respeito do altar e do templo que Acabe construiu para Baal. Então nós vemos uma idolatria, um pecado assim muito asseverado na vida de Acabe. E aí vem Jezabel e Acabe querendo agradá-la, ele se aprofunda mais no pecado e leva a nação consigo. Porém, irmãos, Deus não se esquece dos seus, não se esquece do seu povo e sempre alertava. Nós vamos falar disso mais para frente. Jezabel detinha grande poder. Ela não só controlava seu marido, Acabe, mas tinha também 850 sacerdotes pagãos sob seu controle, conforme acabamos de ler. Ela estava comprometida com os seus deuses e a conseguir o que desejava. Ela era uma mulher que ela tinha assim um pulso firme, mas o problema é que era para as coisas erradas, Ela estava decidida a fazer aquilo. Mas nós vamos ver também que Deus tinha Elias, um profeta decidido, um profeta consagrado e dedicado a fazer a vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Mesmo em meio a tantos pecados, mesmo em meio a tanta corrupção, mesmo em meio a tantas coisas, Deus ainda levanta homens e mulheres de Deus com um propósito firme de seguir a vontade de Deus e ainda confrontar os erros desses líderes e desses opositores da obra de Deus. Jezabel incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Olha só, 1 Reis 21 e 25 diz lá, porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Está lá em 1 Reis 21 e 25. Acabe fez o que era muito errado. Nós vemos a Bíblia registrar isso de uma forma a nos alertar. Tomemos cuidado com as influências, tomemos cuidado com as parcerias, tome cuidado com o casamento, com as escolhas. Tome cuidado, todas as escolhas geram uma consequência. O segundo subtópico fala da rainha perversa. Dentre tantas perversidades, dentre tantas coisas ruins que a Jezabel fez, nós vamos citar algumas, o comentarista cita lá, ela destruiu profetas do Senhor, ou seja, ela
Vamos ler 1 Reis 18:4 diz: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Diria eu que ela tentou destruir os profetas, mas Deus os sustentava. Pode ser que ela tenha destruído alguns, mas não destrói tudo. Pode ser que algumas pessoas tentam parar a obra de Deus, mas não conseguem. Pode ser que no passado tentaram acabar com a palavra de Deus, queimando Bíblias, mas hoje eu e você temos um exemplar, ou vários exemplares para a glória de Deus. Ou seja, Deus não é um Deus que está longe da história. Deus é aquele que intervém na história. Ninguém, nem nada, nem ninguém pode parar a obra do Senhor, pode desfazer os intentos, os planos do Senhor, os decretos do Senhor. Deus cumpre seu plano em meio à história. Jó bem disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus, ele intervém na história. E independente de erros e falhas de seres humanos, o propósito de Deus, ele vai ser sempre cumprido. Então que eu e você, como dissemos na aula passada, alinhemos os nossos planos aos planos de Deus, para que nós venhamos viver a bênção do Senhor. Além de destruir profetas do Senhor, além de ter tentado destruir os profetas do Senhor, nós vemos que a rainha perversa Jezabel ameaçou a vida de Elias e ela disse dessa forma, está registrado em 1 Reis 19:2. Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. E olha que interessante, como no primeiro episódio, quando ela tentou destruir profetas, Deus levanta Obadias e guarda os profetas. E sustenta profetas. Nessa outra ocasião, enquanto Jezabel ameaça Elias e falou: amanhã você vai estar morto. Não, Elias não estava morto porque Deus estava cuidando de Elias. Irmãos, sempre enquanto as pessoas tentam acabar, parar, fazer você desistir, você desanimar, mas Deus sempre traz alguém. E nesse momento ele me traz aqui para dizer: não pare. Não desista, continua, você é instrumento usado por Deus para levar a palavra de Deus lá para os seus alunos que estão tão necessitados de entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Jezabel ainda ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido. 1 Reis, capítulo 21. Leia esse capítulo, é muito importante, professor, você vê. Ainda Jezabel ela praticou prostituição e feitiçaria, conforme registrado em 2 Reis 9:22. Elias profetizou que Jezabel não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois a sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Profetizou e se cumpriu. O comentarista da lição deixa registrado aqui no final desse subtópico que Deus é misericordioso, mas ele julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Deus, ele tem misericórdia assim. Quando nos arrependemos, o Senhor age com misericórdia, com graça, com amor. Mas quando Deus está dando chance, nós não queremos ouvir e continuamos na prática do pecado e continuamos, as consequências elas virão. Obviamente Deus é justo juiz, Ele não deixa impune. Mas lembrando sempre que ainda, se você está ouvindo essa aula, ainda dá tempo de se arrepender deste seu pecado. A mensagem que nós temos para a tua vida, e você leve para o seu aluno, diga que ainda dá tempo. Essa aula é uma oportunidade para você se arrepender daquilo que você está fazendo na prática do erro, seja um pecado de estimação, uma mentirinha, algo. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo. As consequências, elas vêm, mas é importante tomarmos uma decisão enquanto ainda há tempo. E nesse ponto nós podemos ler a síntese do tópico 1 e depois passarmos para a dinâmica. A síntese do tópico 1 diz lá: Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. E olha, nós vamos aqui repetir, frisar, aqueles que permanecem no erro, continuam. Deus está avisando, eles permanecem. Ou seja, deliberadamente, sabendo do que está acontecendo, Deus avisa, Deus dá oportunidades, a pessoa continua no erro, e isso com toda certeza vai ter como consequência a maldição, o juízo eterno, dependendo da situação. Se a pessoa for assim até a sua morte, ela vai ter como consequência a morte eterna. Vamos ler também, se você puder, professor, leve para a sua sala, Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, ou seja, de Deus ninguém zomba, porque tudo que o homem semear,
isso também ceifará. Aquilo que plantar, vai colher. Tomou decisão errada, vai colher coisas erradas, coisas ruins. Né? Deus sempre disse para Israel, né? Lá está registrado nos livros de Moisés, olha, o Senhor falando, eu vou colocar entre vocês aqui 2 caminhos, ó, a bênção e a maldição, eu coloco a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, o Senhor ainda dá um conselho. Nós precisamos aprender a escolher a vida, caminhos que conduzam à vida. Que caminho é esse? O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Meus irmãos, nesse momento nós podemos fazer a dinâmica 1. Se você chegou até esse ponto, deixa aqui nos comentários, quero saber se você chegou até aqui nessa dinâmica, deixa um comentário escrito assim, ó, Deus é rico em misericórdia. Coloque lá e eu já sei que você chegou até esse ponto da primeira dinâmica. Na primeira dinâmica, como que não vai funcionar? O professor vai precisar de um rolo de papel higiênico. Olha só, um rolo comum de papel higiênico. O professor vai puxar, ó, papel higiênico tem várias folhinhas, né, destacáveis. O professor vai puxar a primeira folhinha aqui e vai escrever, pode escrever, o professor vai escolher, pode escrever pecado ou escrever idolatria. Eu vou escrever aqui a palavra pecado. Então eu escrevi nessa folhinha a palavra pecado, está escrito. E aí o professor vai pedir para que um aluno venha até a frente e diga para esse aluno pegar somente essa folhinha aqui. Ele vai segurar, né, essa folhinha. A hora que ele segurar, o professor pode dizer, olha, esse ato do aluno segurar essa folhinha está mostrando que ele está escolhendo o pecado, que parece pequeno. Às vezes a pessoa acha, ó, o pecado é só uma folhinha, é só pequenininho, olha o tamanhozinho, né? É pequeno. Mas aí o professor vai pedir para que ele continue segurando e peça para ele ir até o lugar dele onde ele está sentado. De preferência, escolha um aluno que está sentado mais ao fundo. E aí o professor pode colocar uma caneta aqui dentro ou colocar o dedo de uma forma que enquanto o aluno está indo para o seu lugar, deixa eu pôr aqui direitinho, enquanto o aluno está indo para o seu lugar, ele vai puxando, ó. E aí, imaginem você, até o aluno chegar na sala dele, ou no lugar dele, vai ter toda um monte, o rolo vai estar desenrolado entre toda a sala, até ele chegar lá e se sentar. O professor fala, volte para o seu lugar segurando isso que você escolheu até lá no seu lugar. E aí vai desenrolar. Nós já fizemos isso outra vez, nós fizemos na nossa congregação, foi bem interessante, ficou o papel desenrolado no meio da igreja. Por que isso? O professor vai explicar, ó, embora o pecado pareça pequeno, ó, pareça uma folhinha, ele trouxe consigo um rolo de consequências. Rolo de consequências é o título dessa dinâmica, inclusive. Pode parecer pequeno o pecado. Acabe talvez pensando, não, eu só vou casar com aquela moça, ela é bonita, não tem nada a ver esse negócio de que ela é estrangeira, mas aí, ó, o rolo de consequências que veio, ele se prostrou a Baal, fez um altar a Baal, levou o povo a adorar a Baal, o povo adorou Baal, Deus mandou consequências, veio seca, veio fome, veio grandes prejuízos para a nação, para a vida das pessoas, por causa de pequenas decisões, pequenas atitudes. Então, é importante o professor ressaltar e dizer que, por mais que o pecado pareça que é só um pedacinho, mas junto com ele tem todo um rolo de consequências. Quando você puxa um pedacinho, todo o rolo virá junto. É importante ressaltar ainda que enquanto o aluno permanecia segurando e andando, o papel ia se desenrolando e tomando maior espaço na sala. Dessa forma aconteceu com Acabe. Após fazer escolhas erradas e permanecer nelas, porque o aluno estava segurando elas, as consequências elas iam se avolumando e tomando proporções cada vez maiores. Tomemos muito cuidado, meus irmãos, pois às vezes um ínfimo momento, um pequeno momento de prazer pecaminoso gera uma vida inteira de consequências amargas e trágicas. Tomemos muito cuidado com isso. É esse o primeiro tópico, que fala que Deus é rico em misericórdia, mas ele trata com justiça aqueles que querem permanecer na prática do erro. Então nós devemos acordar enquanto é dia, que nós precisamos estar alertas, e se você tem algum pecadinho de estimação, que você consiga eliminá-lo de uma vez por todas. E o Senhor tenha misericórdia de nós, porque ainda dá tempo de se arrepender. E nesse interim, nesse contexto,
Eu sempre gosto de lembrar, e lembramos na aula passada, mas é sempre importante lembrar de Jonas. Lembra Jonas? Deus chamou Jonas, Jonas, vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Nínive, capital da Síria, toda uma nação que era impunha terror, colocava terror nas nações vizinhas, todos tinham medo. Era uma nação que matava pessoas, que levava pessoas. E Deus viu que já tinha dado limite de chances para Nínive. Falou, não, vai lá e clama contra ela, prega contra ela, porque o seu fim está próximo. E Jonas tomou uma decisão. Ele fugiu da presença do Senhor. Quando ele foge, você vai ver que vem uma tempestade sobre o navio em que ele pegou. Né? É interessante que o Jonas, ele intenta, quando você vê lá em Jonas capítulo 1, ele intenta ir para Tarsis. E quando ele chega no porto, tem um navio indo para Tarsis. Olha só, parece que tudo ia dando certo, mas é o que a gente sempre costuma dizer, nem tudo o que está dando certo é certo. Tem coisas e tem igrejas e tem seitas que parecem crescer, parecem enriquecer, mas não é porque parece que está dando certo que é certo, que é de acordo com a vontade de Deus, não. Jonas estava tudo indo dando certo, até o momento em que ele dorme lá no navio e estava tudo tranquilo, o navio indo para Tarsis, até que as consequências sobrevêm. Deus chacoalha aquele navio com uma tempestade gigantesca e Jonas, claro, você sabe a história, é lançado no mar. Mas Deus dá mais uma chance a Jonas, olha que coisa linda. Jonas não morre no mar com falta de ar, não morre, né, ali submerso nas águas, não. Deus envia um grande peixe que pega Jonas. Jonas sobrevive 3 dias dentro daquele grande peixe, sobrenaturalmente, claro. O peixe obedeceu à voz de Deus e o profeta não tinha obedecido. Olha que interessante. Aí Deus manda o peixe devolver Jonas na praia, e Jonas da praia, o Senhor fala novamente depois, Jonas vai e prega contra a cidade de Nínive. Deus dá mais uma chance. Jonas vai. E Jonas prega. 3 dias ele atravessa aquela Nínive pregando. E os moradores, o rei, toda a população se arrepende. E Deus então não traz o mal que iria trazer. Deus é misericordioso e agiu com graça para com Nínive, agiu com graça para com Jonas e age com graça para nós. Não permita que o pecado vá lhe trazendo cada vez mais consequências. Rompa com o pecado, para que as consequências negativas elas parem de chegar até nós. E aí o Senhor age com graça para conosco e nos abençoa. O Senhor reconhece. Tem muita gente que é incisiva e fala, Acabe não tinha mais jeito. Acabe foi predestinado a ser um rei mau. Não, não é assim, meus irmãos. Nós vemos o ladrão lá do lado de Jesus na cruz. Teve toda uma vida, quem sabe, de erro. Mas naquele momento, reconhecendo Jesus, sabendo ali, se arrependendo, o Senhor, o próprio Jesus, no último momento de sua vida, fala, vou dar mais uma chance para você, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que coisa linda, o Senhor, no último momento da vida, o Senhor, Ele ainda nos dá chances. Mas nós não vamos esperar por isso. Hoje eu e você temos a oportunidade de agradecer as chances que nos são dadas, através dessa aula, através de todos os dias que nós vamos cultuar ao Senhor. Nós vamos para o segundo tópico que diz lá, Elias prevê a grande seca. E o primeiro subtópico trata lá a intervenção divina. O profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou Acabe e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Deus manda Elias e Elias vai e confronta, chega no palácio do rei, diante do rei Acabe, e fala, olha rei, não vai chover mais, nem orvalho vai ter nesse período, até que profira, até que eu fale novamente. Ou seja, ele estava seguindo o mandato de Deus, Elias, sendo usado por Deus para isso. E o nosso Deus, que é quem controla todo o universo, ele não fez chover a partir de então. Deus é maravilhoso, misericordioso, mas também, se preciso for, para nos corrigir, para nos exortar, para nos alertar, o Senhor usa, sim, diversas situações para que nós venhamos nos arrepender, para que nós venhamos cair em si. Isso é importante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo coisas que pareçam ruins, elas vão nos servir para nos fortalecer. Às vezes tem coisas que aconteceram na sua vida que você talvez não entende até hoje, mas saiba que foi para o teu bem, para melhorar, para você ficar firme, para você se arrepender. Muita coisa acontece na nossa vida para isso. E nós vemos que aconteceu uma seca, para que o povo
voltasse a Deus, se arrependesse, para que Acabe quebrasse esse coração de pedra. Deus sabe de todas as coisas, né, meus irmãos? Nós não podemos esquecer. Deus sabe de todas as escolhas que nós faremos ainda. E o Senhor sabe de tudo. Por isso o Senhor envia Elias, naquele momento, naquela ocasião da história. Olha só o que diz Elias, lá em 1 Reis 17:1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, olha lá o que ele disse: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Nestes anos, Elias já dá uma sentença, olha, não é poucos dias não, vai ser uma seca como não teve antes. Vai ser seca de anos, nem orvalho, o tempo vai ficar seco. E, obviamente, que a consequência de não ter chuva nem orvalho é que a produção de alimento iria zerar, né? Sem água, sem chuva, não tem alimento. Ou seja, uma coisa ia puxar a outra, as consequências iriam vindo. Deuteronômio 11:16, o Senhor já tinha alertado ao povo, dizendo o seguinte: guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante a eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche eles o céu, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Deuteronômio 11:16, o Senhor repetindo as leis ali através da vida de Moisés, falando ao povo novamente. O Senhor diz, olha, tomem cuidado para que vocês não se esqueçam de mim e corram atrás de outros deuses para adorá-los, porque aí as consequências virão. E uma das consequências dita aqui é, olha, para que não haja mais chuva, não haja mais água. E Deus, irmãos, ele é zeloso. O que ele promete, ele cumpre. E Deus prometeu e Deus cumpriu. O povo desobedeceu e as consequências vieram. De Deus ninguém zomba, não se escarnece. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, tomemos muito cuidado com o que estamos semeando hoje. Elias, na qualidade de mensageiro de Deus, pronunciou uma palavra de juízo da parte do Senhor contra a nação rebelde de Israel. Deus ia reter a chuva durante 3 anos e meio. Esse juízo humilhava Baal, pois seus adoradores criam que ele controlava a chuva e que era responsável pela abundância nas colheitas. Tudo que Deus faz tem um propósito. E olha que interessante que o propósito de Deus era chamar a atenção do povo. Olha, vocês escolheram seguir um caminho, vai ter consequências, mas deixa eu mostrar para você, quem controla a chuva sou eu e não esse que vocês estão adorando. Será que vocês não estão percebendo que vocês vão clamar a esse Deus e ele não vai responder nem com água, nem com fogo, nem com nada, porque ele não existe, foi uma invenção. Voltem para mim, o Senhor sempre com a misericórdia, indo atrás do seu povo. Talvez as pessoas imaginem, mas Elias foi muito duro, Elias foi lá para castigar. Não, irmãos, esse foi um alerta de Deus, a forma de Deus corrigir Acabe, de corrigir o povo. Era uma chance de arrependimento, um chamado de Deus ao Acabe, a Jezabel, ao povo para que se arrependessem. Havia uma oportunidade de arrependimento. A seca não foi somente um juízo divino contra uma nação que se voltar à idolatria, mas também uma demonstração de que, embora Baal fosse considerado Deus da fertilidade, o Senhor das nuvens de chuva, ele não tinha a mínima capacidade de outorgar chuva. Está na Bíblia de Estudo NVI. A citação anterior que dissemos é da Bíblia de Estudo Pentecostal. E aqui é interessante, irmãos, porque na nossa vida, vez ou outra, nós nos deparamos em situações em que nós falamos, olha, isso eu consigo fazer, isso eu sei fazer. E você vai lá e dá tudo errado. Dá tudo errado. Por quê? Porque, irmãos, conforme o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos nos colocar em nosso lugar e lembrar que sem Deus nós não somos nada. É tudo dele, é tudo para ele. Irmãos, se você foi chamado por Deus para ensinar, não se gabe dessa capacidade que o Senhor lhe entregou de ensinar. É dele o dom. O dom é ele quem te concedeu, mas saiba que também deve ser usado para ele e para a glória dele. Tem muitos por aí que já foram humilhados porque se achavam que iam poder, que iam fazer. Não é assim. Quem pode, quem tem, quem faz é o nosso Deus. Deixa essa importante lição nesse momento. Acabe teve que aprender isso.
ou pelo menos o Senhor mostrou a ele através dessa lição. Olha, por mais que você ache que você tem um Deus de estimação que controla a chuva, ele não controla nada. Você pode, Acabe, ter até um bom exército, mas de nada vai adiantar se eu não mandar chuva do céu. Você pode, às vezes, eu estou falando agora para algum professor, talvez se achar tão importante e talvez ter feito tantas coisas para a sua própria segurança, mas, irmão, se Deus não estiver no negócio, não há segurança. Segurança nós só temos quando estamos com Deus, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Deus tem uma mensagem, leva essa mensagem para os seus alunos. Tem muitas pessoas colocando a sua confiança no dinheiro, a sua confiança em pessoas, em coisas. Não coloque nisso a sua confiança. Nossa confiança deve estar em Deus. O Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra. Ele nos sustenta, inclusive em meio a uma seca, que é o que vamos ver no próximo tópico. Mas ainda, antes disso, nós vamos elencar, conforme o próprio comentarista da revista disse, com a seca veio a fome. Porém, nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Nessa situação em que estamos tratando a respeito da seca, Acabe ainda não se arrepende. Mesmo depois de 3 anos de seca, Acabe ainda continua com seu coração endurecido. Olha que interessante. Deus vai dando chance, Deus dá chance para Acabe. Acabe podia se arrepender, claro que podia, mas ele continuava tomando a decisão de não se arrepender. É o que às vezes acontece com muitas pessoas. Segundo subtópico, fala do preço da obediência a Deus. Todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz que o simples compromisso de Elias com Deus nos choca e nos desafia. Ele foi enviado para confrontar e não para confortar. E transmitiu a mensagem do Senhor a um rei que frequentemente rejeitava sua mensagem só porque era Elias quem a trazia. Só pelo fato de Elias, ele já não queria saber mais. Elias desempenhou seu ministério somente para Deus e pagou por essa decisão ao experimentar o isolamento como outros que também eram fiéis ao Senhor. Às vezes, quando nós tomamos uma decisão por Deus, talvez nós vamos sofrer algumas privações, teremos aflições, conforme Jesus disse, no mundo tereis sim aflições, mas quando vierem essas aflições, o Senhor Jesus disse que era para nós nos alegrarmos. Quando alguém vir caluniar e querer zombar de nós ou fazer algo por causa do nome de Cristo, que nós nos alegremos, nos regozijemos com isso. Somos felizes, bem-aventurados por causa disso. Então, nós precisamos entender que quando escolhemos fazer as coisas para o Senhor, haverá sim consequências, claro que haverá. Haverá consequências, pessoas talvez não gostarão de nós, olharão feio para nós, muitas pessoas vão dizer que nós somos antiquados, e tem entre tantas outras coisas, o professor sabe do que eu estou falando, mas sabe o que é o mais importante disso? É que a bênção de Deus ela nos acompanha. O Senhor Jesus está presente conosco. E quando o Senhor Jesus está presente conosco, não nos falta nada. Essa é a consequência maior e primordial. Quando escolhemos a vontade de Deus, o Senhor supre todas as nossas necessidades. Jesus disse, lá em Mateus 6:33, não é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas demais coisas que ele tinha dito no capítulo, nos versículos anteriores, todas essas demais coisas vos serão acrescentadas, o que comer, o que vestir, todas essas coisas. Então, escolha Deus em primeiro lugar, escolha fazer a sua vontade e deixe que Deus cuida de você e da sua casa. Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água e alimento e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel que o ameaçaram de morte. E aqui eu quero deixar claro, tinha dificuldades? Tinha, mas não tinha necessidade. Sabe por quê? Porque Deus supria. É difícil sobreviver de uma forma a você, quando você entrega, por exemplo, Elias entregou a mensagem, Deus falou, agora você vai para o ribeiro de Querite, se esconde lá, e lá eu vou te sustentar. E Deus enviava corvos que traziam pão e carne para Elias. Olha que interessante, e Elias bebia de um ribeiro que passava ali. Tinha essas dificuldades? Tinha, mas olha, necessidade não passava. Deus fez algo sobrenatural. Você já viu corvos alimentando homens? Olha que coisa incrível. E eu tenho certeza que o pão era fresquinho, a carne de melhor qualidade. E a água que passava. E Deus sustentava Elias ali, naquele lugar.
enquanto houve água. Aí secou-se o ribeiro, e você imagina o ribeiro secando. Tinha dificuldades? Tinha, mas vamos deixar bem claro que necessidade, Deus não deixou Elias passar por necessidades, porque Deus supria. Olha só, além de Elias passar por dificuldades, tinha ameaças, e assim também é nas nossas vidas. Tem pessoas que nos ameaçam por pregar a palavra, ou tem pessoas que não gostam de nós só porque nós escolhemos servir a Deus. Isso acontece, não tem problema. Se alegre quando isso acontecer, sabe por quê? Porque o nosso galardão está com Deus. Na verdade, o amor que Deus nos deu, a salvação que Ele nos deu, irmãos, essas coisas são muito pequenas para nós falarmos, eu vou desistir por causa disso. Não, não existe. Né? Jesus deu a sua vida por nós. E o que é, quem sabe, alguém falando por trás de nós? O que é alguém reclamando alguma coisa? Não, irmãos. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco que nós sofremos. Entretanto, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam Elias. Mesmo que Elias sofreu talvez algumas privações, sofreu ali de ter passado, ficado escondido por aquele período num lugar. Mas Deus estava escondendo e sustentando. Enquanto você está fazendo a vontade de Deus, seguindo a sua vontade, Deus está cuidando, Deus está guardando. Então saiba isso e fique tranquilo. Você está fazendo a vontade do Senhor, está ministrando a aula, está levando a palavra, está fazendo de acordo com a vontade do Senhor, Deus está cuidando, irmãos. Nós somos prova viva disso, eu, minha esposa, nossa família, nós somos prova disso, que a cada momento o Senhor tem cuidado de nós. A cada momento. O inimigo luta, irmão, para fazer essa obra parar. O inimigo luta para tentar acabar com tudo isso aqui, mas Deus tem nos sustentado e nos escondido. E eu quero, inclusive, agradecer aos irmãos que têm orado por nós, agradecer aos irmãos que têm contribuído, mandando mensagens, que têm contribuído financeiramente, os irmãos que têm nos ajudado. Irmãos, Deus tem mandado bênçãos de pessoas distantes, tem nos abençoado. E Deus tem nos mantido em pé, para a glória de Deus. Eu quero agradecer aqui aos irmãos que têm sido instrumento de Deus na nossa vida. Elias foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. Olha só, irmãos. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Está em 1 Reis 17:6. Elias, o fiel servo do Senhor, foi sustentado de modo milagroso, além do Jordão. Como Israel no deserto nos dias de Moisés também foram alimentados, com pão que descia do céu. Enquanto, nesse momento que Elias era alimentado, os corvos traziam pão e carne, irmãos, e eu acho isso maravilhoso. Você já imaginou Elias ali esperando e chegava no momento exato, porque Deus, ele faz as coisas certas, chegava no momento exato, vinha um corvo ali, descia entregando pão, entregando carne, trazia a ele, irmãos. Olha que coisa maravilhosa e tremenda. E enquanto os israelitas, a nação do norte ali, as tribos do norte que se rebelaram, onde Acabe estava reinando, estava sofrendo uma grande seca. Estava passando fome. Olha só, eles estavam dentro da terra prometida, passando fome. Por quê? Porque abandonaram o dono de tudo, o dono da comida, o dono da chuva. É muito interessante isso. Eu lembro nesse momento, o Espírito Santo nos traz à memória, quando o Senhor falou, entrou no barco de Pedro e depois de pregar, falou, olha, vai ao alto mar e lança as redes. E eles lançaram as redes e já tinham lançado na noite anterior, não tinha pegado nada, mas sob a palavra do Senhor Jesus, vai lá Pedro e lança a rede, e os discípulos pescam uma grande quantidade de peixes, a ponto de os barcos quase irem a pique. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que ao final, o que aconteceu? Eles deixaram tudo, todos aquele monte de peixe que ia dar muito dinheiro, eles deixaram tudo e seguiram Jesus depois desse episódio. Por quê, irmãos? Porque é melhor não ficar com os peixes, é melhor estar com o dono dos peixes. Não ficar com as bênçãos em si, focar nas bênçãos, mas estar com a presença daquele que é dono de tudo. E isso é o mais importante. Elias estava seguindo aquele que é dono de tudo e de todas as coisas, aquele que é o responsável pelo sustento do universo. Olha que interessante. Quando a água do ribeiro secou, nós podemos ver, o Senhor mais uma vez sustentou usando a viúva de Sarepta. E isso nós precisamos meditar bem. É lindo, irmãos, essa passagem, não deixe de ler. Mas aqui eu vou deixar uma citação da Bíblia de Estudo NVI que diz lá: o fato de Elias ser sustentado de modo milagroso, sem habitar no meio do povo, demonstrava que a palavra de Deus não dependia do povo, mas o povo que dependia da palavra de Deus.
O povo dependia de Deus. Deus não dependia do povo, irmãos. Isso está claro e o povo precisava entender isso. Agora, lá em 1 Reis 17:9, quem sabe Elias vendo aquele ribeiro secar, a palavra do Senhor vem a Elias e diz assim: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Irmãos, quando você recebe uma palavra dessa, você talvez se recebesse, nós talvez pensaríamos, nós vamos chegar lá e tem uma viúva que já está tudo pronto para me sustentar. E nós sabemos que quando ele ia chegar lá, a viúva estava passando por dificuldades. Ela tinha só um pouquinho de azeite e só um pouquinho de farinha. E ela estava catando gravetos para fazer o alimento e depois comer a última refeição e iria morrer, não tinha mais. Mas os planos de Deus são enormes e grandiosos. Deus, irmãos, ele é tremendo, ele age de uma forma em que ele abençoa pessoas aqui, pessoas ali, e nessa ocasião, Deus usou a vida de Elias para abençoar a viúva e usou a vida da viúva para abençoar Elias. Você já parou para pensar que os planos de Deus, eles são perfeitos? Vou deixar aqui uma citação da Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal que diz: em uma nação onde era exigido por lei cuidar de seus profetas, é irônico que Deus tenha recorrido a corvos, ou seja, pássaros imundos, e a uma viúva que ela era estrangeira, e ela era do território lá da Jezabel, de onde veio a Jezabel, com sua prática idólatra. Deus manda Elias para lá, olha só que interessante, e uma viúva de lá para cuidar de Elias. O Senhor traz o auxílio de onde menos esperamos. Ele provê o que necessitamos de uma forma que ultrapassa nossas estritas definições ou expectativas. Não importa quão amargas sejam as nossas tribulações, ou quão sem esperança a nossa situação possa parecer, devemos buscar o cuidado de Deus. Podemos encontrar sua providência em lugares ou situações que nos pareçam estranhos. Irmãos, é lindo trabalhar de Deus. O cuidar de Deus, ele é maravilhoso. Quero deixar aqui outra citação também, que diz assim: mesmo em Querite, não conseguimos ficar livres da provação. E é duro sentar-se junto de uma torrente que está secando, mas Deus sempre provê. Nenhum daqueles que nele confiam passará necessidade. Pouco importa se os agentes visíveis forem corvos, ou uma pobre viúva gentia prestes a perecer. Deus usa suas formas, e que às vezes nós nem imaginamos as formas com que Deus trabalha, mas Deus trabalha. E aqui eu vou deixar um testemunho lindo que aconteceu conosco recentemente, no ano passado. Nós investimos algo na obra de Deus, aqui no canal inclusive nós investimos um valor X, eu não vou falar o valor aqui, mas nós investimos um valor X, e quando estava chegando o momento de pagar, nós nos vimos em apuros para pagar esse valor X. E de repente nós recebemos ali uma mensagem, e esse número eu não tinha no meu contato, e essa mensagem era de um irmão, e esse irmão, eu olhei, era um número estranho, um código totalmente diferente. E esse irmão, ele falou: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, olha, Deus está te usando para me abençoar e eu quero abençoar a vida do irmão. E o irmão, ele fala: vou mandar uma oferta. Eu falei: irmãos, nós não cobramos, e é o que eu digo sempre para os irmãos, nós não cobramos, irmãos, para fazer o que estamos fazendo aqui para os irmãos. Né? Nós queremos ajudar a obra de Deus cada vez mais, ajudar aqueles professores que às vezes não têm um recurso, que às vezes não têm condições, não têm livros, não tem, mas nós queremos ajudar a obra de Deus, os irmãos que fazem com amor. Ele falou: não, eu sei, mas Deus colocou no meu coração e eu vou doar tanto. Irmãos, esse irmão, não sei se ele vai assistir aqui, mas eu sou muito grato a Deus pela vida dele. E ele é lá da Irlanda do Norte. E ele enviou um valor para nós. Mas ele colocou o valor no coração dele, de acordo com o coração que Deus colocou no coração dele, um valor na moeda estrangeira. Irmãos, quando a moeda estrangeira cai na nossa conta, ela é convertida para reais. E quando ela foi convertida para reais, era exatamente o valor que nós tínhamos investido e que nós iríamos precisar fazer aquele pagamento. Irmão, você já imaginou? Eu nunca imaginei que Deus iria fazer dessa forma, né? Mas Deus, em meio a um período de seca, Deus sustenta Elias através de corvos. Você já parou para pensar nisso? E Deus esconde Elias no ribeiro, sabe por quê? Porque Acabe mandou buscar Elias em todos os lugares. Mas Deus escondeu a Elias, sustentou ele com pão e carne trazido por corvos, num ribeiro, e depois do ribeiro, Deus envia Elias para uma cidade específica. Você vai para aquela cidade.
E talvez Elias poderia até teimar, Senhor, mas para aquela cidade, é fora do território de Israel, ela também está em seca. Não, Elias não questionou, Elias foi. E quando Elias vai, existia uma viúva que estava passando por necessidade, mas era ela que Deus queria usar para sustentar Elias, e Deus estava usando Elias para realizar um milagre na vida daquela mulher. Os planos de Deus são maravilhosos e nós podemos não entender a princípio. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se você está escolhendo fazer a vontade de Deus, tenha certeza que Deus sustenta. Deus cuida de mim e cuida de você, que é o terceiro subtópico que fala, Deus sempre cuida dos seus filhos. A viúva, ela dispunha apenas de uma pequena quantidade de farinha e azeite para alimentar a si e a seu filho. Era pouca coisa. E o profeta Elias, ele pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu. Olha, essa palavra, ela é chave. A viúva, ela obedece e prepara a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. E eu gosto sempre de lembrar que não foi Elias quem realizou o milagre. Obviamente, você já sabe disso, mas vamos deixar bem ressaltado. Elias foi um instrumento de Deus ali naquela ocasião. E Deus usa Elias, né, e faz o milagre. Quem faz o milagre é Deus, nós somos apenas instrumento, né? Nós que somos professores, nós ensinamos, mas quem leva a palavra no coração do aluno e faz com que o aluno entenda é o Espírito Santo. Por isso a necessidade de eu e você estarmos buscando em oração a presença, a capacitação do Espírito Santo. Durante as suas aulas, não esqueça que o Espírito Santo nos auxilia, nos ajuda, nos dá resposta, nos dá sabedoria. É o Espírito Santo, irmãos. Então é Deus quem realiza o milagre. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, 1 Reis 17,14, a farinha da panela. Quem disse? Assim diz o Senhor Deus de Israel, na boca do profeta Elias, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Que maravilha, irmãos. E aqui eu vou deixar uma citação, né, do livro de Gibbs, é um comentário a respeito dos livros históricos, que diz assim: vendo a necessidade de uma viúva na remota Fenícia, Deus mandou Elias à sua casa para lhe proporcionar a oportunidade de compartilhar a fé no Senhor. A viúva deu com boa vontade ao profeta parte do seu último alimento e recebeu em recompensa uma porção de farinha que milagrosamente durou até o fim da seca. E mais uma citação, e essa citação é do comentário Moody, que diz assim: é mais do que inútil tentar atribuir alguma causa natural para o suprimento inesgotável de azeite e da farinha da mulher. O ministério de Elias foi marcado de milagres. Nesse caso, Deus interveio sobrenaturalmente para preservar a vida dessa mulher, da sua família e do profeta. Deus é maravilhoso, Ele cuida dos que proferem a verdade, como o profeta Elias, sem medo, fez a vontade de Deus, e Deus defende a causa do órfão e da viúva, como aconteceu nesse episódio em especial. Elias chega em Sarepta, vê uma mulher pegando gravetos, e ele fala: olha, me traz um copo d'água, me traz um pouco d'água. Enquanto ela vai, Elias falou: me traz um pouco também, me traz um pedaço de pão, me traz um pão. E ela fala: meu Senhor, deixa eu te explicar a minha situação. Eu tenho só um pouquinho de farinha, só um pouquinho de azeite lá no fundo lá da panela, da botija. Eu só tenho um pouquinho. E eu vou fazer aqui um pequeno bolo, um pãozinho para eu e meu filho comermos. E vai ser a nossa última refeição e nós vamos morrer. Elias fala: não, eu entendi, tudo bem. Você vai fazer assim, mas primeiro, você, desse pouquinho que tem, faz um para mim antes. Faz o alimento para mim antes e depois vocês vão viver. E assim diz o Senhor: não vai faltar farinha e não vai faltar azeite até que Deus mande chuva. E assim foi, Deus cumpriu, porque Deus cuida. Deuteronômio 10, 17 e 18 diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão, à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Essa viúva era estrangeira. E Elias é usado por Deus para ir até lá. Olha, é muito interessante, né? E Deus diz para Elias que tinha uma viúva que iria o sustentar. Deus manda Elias e Deus sustenta. Elias sustenta a mulher, sustenta o filho dela. Isso é maravilhoso, irmãos. Que linda lição que nós podemos tirar daqui. E, resumindo, né, esse tópico, nós podemos dizer que o Senhor sempre cuida de seus filhos. Não importa quão difícil seja o caminho. Deus suprirá todas as suas necessidades.
Nesse momento, nós podemos fazer a dinâmica de número 2. Como vai funcionar a dinâmica 2? Professor, antes da aula, antes de começar a aula, antes dos alunos verem, o professor já vai preparar e vai imprimir no nosso material o seguinte papel. Está lá, material para impressão dinâmica 2. Tem aqui a palavra faltando uma letra, necessidade. Aqui está a letra que está faltando e aqui está escrito seca. O professor vai recortar tudo isso aqui, pode imprimir várias cópias desse papel, dependendo da quantidade de alunos, tá certo? Por quê? Porque o professor vai precisar colar essa letra D, que nós recortamos aqui, ó, várias letras D, e o professor vai colar debaixo do assento de cada aluno. Tem igreja que é cadeira, tem igreja que é banco, então o professor cole debaixo ali, uma para cada aluno, mas isso antes da aula. Cole embaixo, com um durex, de uma forma que seja fácil de tirar depois. Tá? Então o professor vai colar debaixo de cada cadeira, ou do banco, onde cada aluno vai sentar essa letra D. Não fale nada, também não deixe visível, é importante que eles não vejam até esse momento. E quando chegar no momento da dinâmica, o professor vai distribuir uma palavra dessa para cada aluno, a palavra necessidade, que está faltando uma letra. E aí o professor vai perguntar para eles, olha, tem alguma coisa errada com esse papel que eu entreguei para vocês? E eles vão falar, olha, está faltando a letra D, né? Eles vão falar, olha, está faltando, não tem? Está faltando a letra D. Eu não disse, mas também no início da aula o professor pode deixar uma cadeira separada e nessa cadeira não deixe ninguém sentar e coloque várias palavras dessa seca. A mesma palavra, o professor distribua bastante ali, enche, coloca bastante ali e deixe lá. E aí, nesse momento da dinâmica, depois que o professor distribuiu a palavra necessidade, e eles disseram que estava faltando uma letra, o professor pode dizer para a classe, olha, se vocês quiserem completar essa palavra, se vocês quiserem ver se ali naquela cadeira, ali tem várias letras ali, várias palavras, se vocês quiserem ver se aquelas palavras, aquelas coisas ali, vai completar a palavra de Deus, vocês podem ir. E aí espere a decisão. Talvez alguns vão querer, outros não, né? Fale para eles, se quiser pode ir lá, tem várias letras. Veja lá se vai ter aquilo que vocês precisam, se vai suprir a necessidade de vocês, se vai ter a letra que vocês estão precisando. E talvez alguns alunos irão lá naquela cadeira separada, eles vão se abaixar e vão começar a ver lá naquela cadeira, né? A cadeira vai estar mais baixa, eles vão estar se abaixando e vendo. E vão perceber logo que não vai ter, né, aquilo que eles estão procurando. Então eles vão procurar, mas não encontrarão. O professor pode comentar que dessa mesma forma o povo de Israel estava passando necessidades e procurando alimento durante aquele grande período de seca. E também o professor pode comentar que aquela cadeira pode simbolizar a idolatria do povo. Que o povo ia se encurvando, achando que aquela cadeira supria as suas necessidades. O povo adorava Baal, achando que Baal quem mandava chuva. Né? Colocava suas esperanças e confianças naquilo. Assim como hoje muitas pessoas colocam sua confiança e esperança no trabalho, no dinheiro, em tantas outras coisas, achando que aquilo é quem sustenta. Mas é do engano, porque logo os alunos perceberam, olha, não tem aqui, só tem a letra S, E, C, A, forma seca, só tem seca nessa cadeira, não tem nada. Né? Olha que interessante. E aí o professor vai dizer que o ato dos alunos levantarem de seus lugares e para irem até a cadeira, se alguns alunos forem, esse ato deles irem até a cadeira pode representar a rebeldia do rei Acabe, de Jezabel e do povo de Israel, né, para ir atrás de outros deuses ao invés de permanecer no lugar, na obediência ao Senhor, continuar da forma como Deus os tinha chamado. Eles vão ver que não tem, o professor pode falar, então vocês vão voltar para o lugar de vocês. E o professor vai dizer que Deus supriu a necessidade de Elias e da viúva de Sarepta, mesmo em meio à seca. Mesmo onde todo mundo estava procurando alimento, onde todo mundo não tinha mais, né, onde estava procurando, estava passando necessidade, Deus supriu a necessidade. É importante ressaltar que Elias continuou obedecendo a Deus ao receber a missão de confrontar o rei com a verdade. Depois ele permaneceu obedecendo ao receber a ordem de se esconder junto ao ribeiro de Querite. E depois ele obedeceu indo ao encontro da viúva de Sarepta. Não bastasse isso, vemos também a obediência presente na vida da viúva ao preparar o alimento primeiro para o profeta, ela obedece. Ou seja, vale dizer então que cada aluno sentado em seu lugar representa aqueles que escolheram obedecer a Deus e a sua palavra. E
quando isso acontece, Deus supre todas as nossas necessidades. E aí os alunos talvez vão pensar, mas aqui ainda está faltando uma letra. E aí o professor pode dizer para o aluno, a letra que está faltando está aí no lugar onde vocês estão. Vocês estão obedecendo, ficaram em seus lugares, a letra está aí. Procure, está aí. E aí eles vão procurar debaixo da cadeira e vão encontrar a letra D. Peça para eles colarem aqui no espacinho que está faltando, ó, dá certinho para eles colocarem. Ó, o professor vai ver que vai formar a palavra necessidade. Ou seja, Deus supriu as necessidades daqueles que mantiveram-se na obediência. É esse o tema dessa dinâmica que tem como título Deus supre as necessidades. E olha só, após eles completarem a palavra com a letra que estava faltando, conclua dizendo o seguinte, o Senhor sempre cuida de seus filhos, não importa quão difícil seja o caminho, Deus suprirá todas as suas necessidades. E é importante lembrar que a necessidade de que temos agora é buscar a Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, eu espero que essa dinâmica ajude os irmãos a entenderem esse tópico dessa lição. Nós já vamos para o terceiro tópico, o encontro de Elias com Acabe. Primeiro subtópico, um coração endurecido. Acabe demonstrou total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a ausência de arrependimento, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo. Eu quero aqui frisar bem, Acabe, ele demonstra essa falta de discernimento, ele não reconhece que Deus está dando chances e Elias está sendo um instrumento de Deus para dar chances ao rei, para fazer o rei voltar a se arrepender. Ele não reconhece isso. Nós não podemos dizer que era impossível que Acabe se arrependesse, né? Não, Acabe ele recebeu essa chance, né, de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele deu chances a Acabe. Acabe que escolheu não dar ouvidos. E por não dar ouvidos e continuar no erro, seu coração foi ficando endurecido. E ele não conseguia ver que o problema, quem estava causando aqueles males, eram suas próprias decisões. Ele não parou para pensar, ele não parou para ouvir a voz de Deus através de Elias. E aí, quando Elias encontra-se, porque Deus chega e fala para Elias, olha, levanta, sai aí da casa da viúva e vai se encontrar com Acabe. E aí ele vai se encontrar com Acabe, a história é linda, né? Elias se encontra com Obadias, e esse Obadias, ele fala, Senhor, mandaram procurar o Senhor em toda parte, fizeram os reis jurarem que o Senhor não estava lá. Né? Então é muito interessante essa questão de Deus guardando Elias, mas no momento certo Deus fala, agora é a hora, Elias, de você ir. E nos traz uma lição muito importante, irmãos, que nós devemos estar no centro da vontade de Deus. Tem pessoas que querem estar em evidência a todo momento, mas note que Elias chega diante do rei e fala, olha, não vai chover durante esses anos, nem orvalho vai ter, senão segundo a minha palavra, e depois Elias é escondido por Deus. Elias sai de cena, mas Elias vai sendo sustentado. E tem pessoas que querem ficar em cena, querem se aparecer a todo momento e não permitem que Deus, não querem deixar, não querem seguir aquilo que Deus quer para eles. Às vezes tem momentos que Deus quer nos esconder, quer nos sustentar, nos deixar ali aprendendo. E olha só, e quando chega o momento, Elias vai de acordo com a vontade de Deus. E quando chega o momento, professor, nós também devemos ir. Olha só o que aconteceu, 1 Reis 18, 17, 18, quando ao encontro de Elias com Acabe. Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? Acabe está falando, é você que tem feito todo esse mal para com Israel? Então Elias disse assim, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins, seguiste as imagens de Baal, esses falsos deuses. Então Acabe parecia que estava cego, não vendo que ele próprio estava traindo para si todas aquelas consequências. E claro, Deus estava usando Elias, não para perturbar, mas para acordar Acabe e toda a nação de Israel. A Bíblia Brasileira de Estudo traz uma nota dizendo assim, com coragem, Elias aponta o rei e sua família como os causadores dos problemas de Israel. Há situações que não podemos apenas discordar de algo errado e permanecer calados para não causar confusão. Tem muitas vezes que nós nos mantemos calados para evitar confusão, mas nem sempre é assim. É importante pedir sabedoria a Deus para agir e falar as palavras certas na hora certa para alguém que esteja no caminho errado. Existe a hora certa e o momento certo, por isso
precisamos ter intimidade com Deus, precisamos saber qual é a sua vontade, ser instruídos pelo Espírito Santo de Deus. O coração de Acabe estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que ele não conseguia perceber seu deplorável estado espiritual. Embora ele recebesse todas essas chances, o Acabe ele não estava conseguindo enxergar o seu erro, né? Ele não conseguia ver, por mais que estivesse assim, todas as evidências, como o comentarista deixa ali, ele não conseguia perceber o tamanho do seu erro e da gravidade das consequências que vinham ali. É importante também ressaltar que Acabe estava recebendo de Deus chances. Se ele quisesse voltar atrás, ele podia. Se ele quisesse se arrepender, com certeza o Senhor, que é misericordioso, e que se vesse um arrependimento sincero no coração, o Senhor com certeza abençoaria a nação. Mas ele quis permanecer no erro, né? E a nação quis continuar no erro. E é interessante que na próxima aula nós vamos ver que Elias, quando está em confronto com os profetas de Baal, de Azerá e diante de todo o povo, ele fala: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Sabe, irmãos, uma coisa que devemos aprender é que a indecisão, ela também é uma escolha. E tem pessoas que estão indecisas, não escolhem nem o bem nem o mal. E quando você fica nessa posição, você já está do lado da maldição. Por quê? Porque são abençoados aqueles que escolhem Jesus, aqueles que escolhem seguir a Deus. Se você ficar na indecisão, você está no mesmo caminho daqueles que escolheram a desobediência. Por isso, devemos tomar uma atitude, uma decisão. O povo ficava ali e aceitava tudo que o rei fazia, ia adorando a Deus um pouco, a Baal um pouco, e ficava naquele sincretismo religioso, que às vezes isso acontece muito em nossos dias. Pessoas que dizem separadas para Deus, mas estão mais no mundo do que em Deus, fazem mais as coisas do mundo, está tudo misturado. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós devemos tomar uma decisão firme e lembrar que sem santificação, sem a separação do pecado, ninguém verá Deus. É isso que está escrito, então nós devemos tomar uma posição, assim como Elias era incisivo e tinha posição, tomava posição diante de Deus, de fazer a vontade de Deus. O fato de Acabe chamar Elias de perturbador de Israel é típico da cegueira de um pecador. Na verdade, é muito difícil alguém admitir que pecou e que, como pecador, deve ser justificadamente submetido ao juízo de Deus. Essa confissão só acontece quando o indivíduo está misericordiosamente convencido dos seus pecados através do Espírito Santo, que sempre tenta convencer o homem. Quando nós damos ouvido ao Espírito Santo, aí a graça de Deus nos enche, como aconteceu comigo e com você. Essa citação está lá no comentário bíblico do Antigo Testamento. Nós temos todo no nosso material. Se você quiser baixar todas essas citações, de onde nós retiramos, tem todo o nosso material. Aqui na descrição do vídeo você pode baixar. Tem lá no nosso site também, www.textoaureo.com.br, ou pesquisa no Google, site do Texto Áureo. Tem também na nossa página no Facebook também, pesquisa lá Texto Áureo. E nós temos o Instagram, @texto.aureo. Vários irmãos estão fazendo a dinâmica, estão postando lá, estão encorajando outros irmãos a fazer a dinâmica. Tem irmãos que tiram foto dos slides usando na igreja, tiram fotos da EBD e marcam a gente, irmãos. Se os irmãos marcarem a gente, nós vamos também repostar nos nossos stories, e vários irmãos estão vendo e estão sendo encorajados. Olha que benção. Então, tire uma foto aí da dinâmica que você está fazendo, da aula, dos materiais que você está usando, e nos marque lá no Instagram, tá bom? Para nós é uma alegria, e tem muitos irmãos que são encorajados também a fazer o mesmo, tá certo? Segundo subtópico fala da sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, ou seja, sempre que a pessoa continua naquela prática, continua ali insistindo naquela prática, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata, aquele que abandonou a fé, aquele que deixou para trás a fé, não é só ele que sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Por mais que as decisões foram tomadas pelo rei, influenciados por Jezabel, muitos seguiram o que ele fizeram, mas toda uma nação veio a sofrer consequências de uma seca muito forte, né? Teve ali as suas dificuldades. Mas obviamente que Deus sustentou aqueles que Deus queria, aqueles que estavam perseverando em fazer a vontade de Deus, Deus os sustentou. É importante resumir nesse tópico que a seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. Quando nós estamos longe de Deus, nós vamos ficando cada vez mais secos, ou seja, cada vez pecando mais e sem perceber o tamanho do pecado com que estamos praticando e as consequências se avolumando. Nesse ponto, nós podemos fazer a dinâmica 3,
Ela é bem simples, o professor mesmo pode fazer uma torre com 6 copos, ou seja, coloque 3 copos na base, depois coloque 2 copos em cima, coloque 1 copo no final, formou uma torre, certo? Essa dinâmica ela é bem simples. E aí o professor vai pedir para que um aluno venha à frente com o dedo indicador apontando para o copo do meio, ele vai tirar o copo do meio sem mexer nos outros. Essa é a missão do aluno. Aí ele vai falar, mas professor, é impossível. Não, mas faça, tente, deixa ele tentar. E enquanto ele tenta tirar o copo sem mexer nos outros, o professor pode dizer que mesmo o aluno vendo que vai ter consequências, ele está continuando empurrando. Ó. Isso demonstra o pecado de Acabe. Acabe estava no pecado e ainda estava apontando Elias, que era o causador de tudo aquilo que estava acontecendo, daquelas graves consequências. E ele continua no seu erro, ele persiste. E quando ele persiste, Deus vai dando chance e deixa o aluno prosseguir até tirar o copo. Olha o que vai acontecer. Vai desmoronar, tudo vai cair. E aí o professor pode comentar ainda que enquanto o aluno continua empurrando até a torre cair, assim também Acabe continuou em seu pecado, em sua teimosia, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado daquelas trágicas consequências, daquela seca, de tudo o que estava acontecendo. O professor pode ressaltar ainda que todos os copos da torre foram afetados pela retirada de somente um deles. Dessa mesma forma, toda a nação sofreu com as consequências das atitudes pecaminosas e teimosias de Acabe e Jezabel. Vigiemos e oremos para não cair em tentações, pois as consequências do pecado, elas são devastadoras e podem atingir pessoas que amamos e outra que sequer conhecemos. Tomemos muito cuidado, porque tudo que o homem semear, isso ele também ceifará, ele colherá. Fica essa lição para nós, que nós nos arrependemos enquanto é tempo. A conclusão diz lá, apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Deus estava usando Elias para exortar Acabe. Acabe não deu ouvidos a isso e foi sofrendo consequências. Depois, em um dado momento, Acabe, como já dissemos, ele ouve Elias, ouve a voz de Deus, ele se humilha e Deus adia as consequências daqueles pecados que ele já tinha cometido, né? Deixou para depois, os irmãos podem ver no livro de 1 Reis, não deixem de ler, certo? 1 Reis 21 também é importante para essa aula de hoje. E aí depois, no final, Acabe ainda volta a não ouvir a palavra de Deus e vai para a guerra quando Deus disse para não ir, que ele iria morrer, e ele realmente morre na guerra, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Então que os irmãos estejam bem atentos a isso e lembrar que mesmo em meio à seca, Deus cuidou de Elias e cuidou da viúva. E mesmo em meio à pandemia, Deus cuida de mim e cuida de você aí também. Amém, meus irmãos? Se você chegou aqui até o final, claro, não esqueça de deixar o seu comentário aqui falando, olha, consegui assistir a aula até o fim. Comente aqui que eu quero ver, vou olhar todos os comentários, tá bom, meus irmãos? Deus continue abençoando, tenha uma excelente aula, até a próxima.